Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, aqui do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos estudando, continuando, o comentário da nossa obra, aqui da nossa série Estudando o Livro dos Espíritos. Hoje estaremos fazendo o comentário das seguintes perguntas, da pergunta de número 37 até a pergunta de número 59, que basicamente é o capítulo 3 da obra, intitulada, o Livro dos Espíritos, o capítulo 3 intitulado Da Criação, onde ele vai falar sobre a formação dos mundos, a formação dos seres vivos, o povoamento da Terra, sobre Adão, as diversidades da raça humana, pluralidade dos mundos e algumas considerações a respeito dos ensinamentos bíblicos. Basicamente, muitas questões aqui são comentadas nessas perguntas e nessas respostas. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça a leitura dessas perguntas e das suas respostas, faça suas reflexões e venha para cá para que juntos possamos então finalizá-las. Bom, iniciando os comentários a respeito do capítulo 3, da primeira parte da obra do Livro dos Espíritos, ele começa nos falando que o universo foi uma obra de Deus. Até aí, ok, muito concordante com o que nós havíamos discutido. E aí ele fala que Deus criou o universo pela sua vontade. Então, uma das perguntas, foi como Deus criou o universo? E aí, a resposta, ditada pelos espíritos superiores, foi pela vontade. Então, ele tinha uma vontade, ele tinha uma idealização, ele tinha todo um esquema, e por essa vontade, por essa necessidade que ele tinha, então ele criou o universo. E aí vem a pergunta, como que ocorreu a formação dos mundos e dos planetas? Resumidamente, elas se formam pela condensação da matéria. E isso a ciência tem nos mostrado de uma maneira muito interessante. O que isso quer dizer? Através então da vontade divina, da criação do universo, ele criou então a matéria. E essa matéria, ao se juntar, ao se aglomerar, formou os inúmeros planetas que nós conhecemos. Então, de uma maneira resumida, como ocorre a formação dos planetas? Através da condensação, através da união da matéria. E se nós observarmos, a física tem nos mostrado muito essa ideia. E aí ele continua. Deus renova os mundos. Não vamos muito longe. Nos estudos de geologia, nós vamos observar sobre o ciclo da Terra. Que a Terra passou por vários ciclos até ela chegar ao que ela é hoje. Em outras palavras, os mundos não são criados prontos e acabados e é isso. Não. Deus está constantemente a renovar eles e a trazer o que é, então, necessário. E aí ele continua. E a formação dos seres vivos? Como que surgiram os seres vivos, Ele fala assim, a Terra continha os germes necessários, que estavam aguardando um momento favorável para se desenvolverem. Como assim? É que nem a semente. A semente, ela tem todos os germes necessários para que ela então germine, mas ela espera a condição ideal, ou seja, o solo, água e assim por diante. A Terra já tinha ali os germes para então o surgimento dos seres vivos. Como que eu interpreto essa ideia dos germes? Eu interpretaria como a ideia das moléculas e dos átomos. Por quê? Basicamente, nós, seres espirituais, em uma experiência material, a matéria nada mais nada menos do que o conjunto de átomos e de moléculas. E esses átomos, essas moléculas já estavam ali, então já tinham esses germes. Eles precisaram apenas de certas condições especiais para se organizarem e darem surgimento ao que nós então hoje conhecemos como vida. E aí ele continua. Eram necessárias condições precisas. Durante anos se conservam germes de plantas e de animais, que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura e um meio apropriado. Espera uma circunstância favorável para se desenvolver. A mesma ideia foi com todos os seres vivos. Então, basicamente, de acordo com a doutrina espírita, como ocorreu a formação dos seres? A formação dos seres ela ocorre mediante a evolução do planeta, quando este planeta, então, atinge a condição favorável para que, então, ocorra o surgimento. Mas o germe, a essência ali, digamos, já estava ali. E faz sentido a gente parar para pensar nessa ideia quando a gente pensa na questão dos átomos e das moléculas. Por exemplo, a molécula de água, H2O, ela é uma junção do hidrogênio e do oxigênio. O hidrogênio e o oxigênio estavam no espaço.
À medida em que a pressão, a temperatura da Terra foi se modificando, ocorreu então a formação da molécula H2O, da molécula água. No mesmo raciocínio, à medida em que a pressão e a temperatura foram se alterando, outros átomos foram entrando nessa jogada, formando moléculas mais complexas, dando aí estruturas da nossa pele, dos nossos olhos, dos nossos órgãos, dos nossos rios, rochas, mares e assim por diante. E aí eles continuam. A espécie humana começou com um único ser humano? Com um único homem? Resposta: não. De acordo com a doutrina espírita, a ideia que se fala de Adão e Eva é algo que nós devemos interpretar não como sendo realmente um homem ou uma mulher que criou toda a raça humana. Até porque, se nós observarmos pela variabilidade que nós temos de raças, seria impossível, através de um único homem, de uma única mulher, ter toda essa variabilidade que nós temos hoje. O que ele nos explica é o seguinte: a ideia de Adão e Eva colocado na Bíblia, ela deve ser interpretada como sendo uma alegoria, ou seja, como algo para fazer referência. E até nas próprias respostas ditadas pelos espíritos superiores, ao invés de interpretarmos como sendo Adão um único homem, por que não uma população adâmica, né? Ou seja, os primeiros povos, os primeiros seres humanos ali com essa questão. Porque uma coisa que é fato, a ciência hoje nos mostra cientificamente que é impossível ter hoje 7,5 bilhões de pessoas no globo terrestre com a variabilidade genética que nós possuímos apenas com um casal de indivíduos. E aí, então, eles continuam. De onde que surgem as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas, então, aqui na Terra? Ele fala. Surgem essas diferenças por conta das diferenças fisiológicas, enfim, né? Do corpo. A resposta foi muito interessante porque ele fala, ó, as diferenças surgem do clima, da vida e dos costumes. Olha que interessante isso, né? Então, por que certos povos têm uma certa moral, outros têm outros? A vida, os costumes, aquilo que o povo acredita, aquilo que o povo ali está, então, sintonizado a pensar. É nesse momento que a gente observa por que existem, então, tantas diferenças morais na nossa sociedade. É por conta dos costumes e das crenças de cada um de nós. É nesse momento que nós devemos observar a questão do seguinte: mais do que as diferenças fisionômicas, né? As diferenças na nossa aparência, as diferenças morais, naquilo que é certo, naquilo que é errado, naquilo que é ético, aquilo que não é, está justamente pautado na diferença em que cada um ali vive. Em outras palavras, está na evolução de cada ser. Cada espírito tem um estágio de evolução diferente. E essa diferença na evolução do espírito é manifestada na diferença na matéria. Olha que interessante isso. Observe, não é a diferença na matéria que provoca a diferença no espírito, mas é a diferença do espírito que provoca a diferença na matéria. Porque como nós observamos e estamos estudando, os espíritos têm diferentes graus morais de evolução. E é através dessa situação que geram as diferentes situações que nós observamos na matéria. Os diferentes costumes, as diferentes populações, e assim por diante. E aí eles continuam. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim. Ou seja, não foi um único ponto com únicos, foram vários, em vários momentos ao longo do globo. Aí eles colocam o seguinte: essas diferenças constituem espécies distintas. Então, um ser humano que tem um olho mais puxadinho, um ser humano que tem uma pele mais branca, o outro mais escura, essas diferenças constituem uma espécie diferente de seres humanos? Olha a resposta que eu faço questão de ler na íntegra. Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que eles deixem de formar uma só espécie? Olha que interessante. O exemplo que me veio aqui na cabeça, maçã. Vocês já repararam quantos tipos diferentes de maçã que tem? O que os espíritos superiores nos convidam a refletir é, tudo bem, são diferentes, mas deixam de ser maçã? Uma outra reflexão também que me veio aqui na cabeça. O céu. Todos os dias o céu tá igual? Não, né? Mas ele deixa de ser o céu? Essa é a ideia. E eu achei muito categórico porque eles colocam assim, certamente que não. Agora, observe. Nós não somos uma espécie diferente. Nós somos uma única espécie, que é a espécie humana. Isso é uma lei. Ponto.
Você já observou o quanto de sofrimento que nós não causamos a nós, separando uns aos outros? O quanto de dor que isso não causa? O quanto de sofrimento realmente que isso não causa? Porque nós estamos separando algo que não deve ser separado. Imaginemos a dor que isso não seja, né? E aí eles continuam. Todos somos irmãos em Deus e somos animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Em outras palavras, aos olhos de Deus todos nós somos iguais. Tirando as nossas cascas, a matéria, que nada mais nada menos do que é o meio para a manifestação do nosso Espírito, todos nós estamos tendendo ao mesmo fim. E qual é o fim que nós tendemos? O caminho do amor, o caminho da evolução. E aí eles continuam. O homem terreno está longe de ser o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição, como então ele imagina. O que isso quer dizer? Pluralidade dos mundos, pluralidade das existências. O ser humano que acha que ele é o ápice da evolução, ele é dentro da cadeia o mais evoluído de todos os seres, e o mais evoluído na bondade, ele fala que não vai por essa ideia não. Que existem mais mundos. Lembramos da fala de Jesus: há muitas moradas na casa de meu pai. Então essa ideia de que o ser humano tem, de que ele é o último do último ali da evolução e que ele é o mais top de todos, os espíritos superiores falam: não somos. Aí eles continuam. Mas se a gente não é, olha a pergunta que o Allan Kardec fez então é a mesma constituição física dos diferentes globos? Então, por exemplo, tem diferentes mundos, então tem diferentes populações, vai ter então a mesma constituição humana, assim, tipo, olha a resposta, não, de modo algum se assemelham. E isso cientificamente faz muito sentido. Por quê? Para que nós tenhamos seres humanos, para que nós tenhamos essa característica, tem que ser na Terra. Não tem como ter as características que nós temos na Terra em outro planeta. Por que não? Porque para ter as mesmas características que a Terra tem, teriam que ter a mesma distância do Sol, a mesma gravidade, a mesma quantidade de oxigênio, a mesma quantidade de água. E isso, quando a gente para pensar em todos esses fatores, faz com que a Terra seja única. O que isso quer dizer? Que aquilo que tem aqui é único, nosso. Ah, mas tem vários mundos, tem vários seres. Então a ideia de pensar que esses seres têm a mesma constituição do que a nossa, de que são um reflexo da gente, também realmente não faz sentido, o que concorda bastante com a resposta ditada pelos espíritos superiores. Vejam e observem o quanto a ciência e o espiritismo caminham juntos, né? E então, eles continuam fazendo alguns comentários a respeito da questão bíblica. A Bíblia fala que o mundo foi criado em 6 dias e põe uma época da sua criação há 4.000 anos atrás. Pela questão geológica, pela questão da formação, né, do globo, do mundo fóssil, a gente observa que essa ideia não faz muito sentido. E o que a doutrina espírita nos convida então a refletir? Não, mas o mundo não foi criado há 4.000 anos, com Adão e Eva e tudo mais? O que ele nos convida? Devemos concluir que a Bíblia tem um erro? Olha a resposta. Não. Mas devemos tirar a conclusão de que os homens equivocaram a interpretá-la. Como assim? Quando ela diz 4.000 anos, Adão e Eva, por que não seriam então alegorias? Por que não seria uma maneira poética de explicar toda essa ideia de tentar falar de bilhões de anos em dias? Em falar de uma população de seres humanos em um casal de humanos, pensando numa ideia de macro, colocar o micro. O que ele nos convida a refletir é: a Bíblia tem um erro? Ou nós que estamos interpretando ela errada? Quantas vezes nós não pegamos aí exemplos da literatura em que nós não devemos interpretar pelas palavras, mas sim pelo sentido? Vamos lembrar aqui da área da linguagem, que é a semântica, a interpretação ali do texto. Pode ter ali uma palavra que ela pode ter um significado diferente porque ela foi utilizada de uma maneira alegórica. E aí eles continuam. Deus, sempre pela sua vontade e conforme as leis da natureza, demorou com que fizesse tudo isso daí, não apenas 4 dias ou 4.000 anos, mas foram milhões de anos e todos baseados na sua lei. Vamos lembrar, não há nenhum ser que nasça, que seja criado,
que não esteja sob os efeitos da lei de Deus. Lembremos, as leis de Deus, as leis da natureza, as leis imutáveis são para todos. E não há nenhum ser vivo que não esteja sob efeito delas. Assim como também a catástrofe relatada por Noé. Seria o que os espíritos superiores nos convidam a refletir seria essa catástrofe algo de uma maneira ali colocada na Bíblia como uma alegoria para fazer referência a uma catástrofe que não aconteceu no globo todo, mas parcialmente uma única região e por isso então foi retratada? Como que, por exemplo, um documento conseguiria retratar o desastre de todo o planeta, sendo que esses indivíduos localizavam-se em uma única região? O que nós aqui queremos dizer e com todo o respeito? A doutrina espírita nos convida a refletir, nos convida a pensar, a utilizar da ciência como um meio para a evolução e para o nosso adiantamento. E não ficar ali aceitando tudo ou também questionando e falando que tudo há erros. Não é isso. O que a doutrina espírita nos convida a refletir temos utilizado o bom senso? E mais do que isso, para aqueles que discordam das nossas crenças, temos tido a sabedoria de respeitar e permitir que o outro seja o que ele quer ser e acredite no que ele quer acreditar? Neste capítulo, em suma, o que nós vimos? Há várias moradas na casa de nosso Pai. Os planetas foram criados há milhões de anos devido à condensação da matéria. Vimos também que em todos tinham ali o germe da vida, que esperaram as condições adequadas de temperatura e de pressão para que então pudessem florescer. João, isso quer dizer que alguns planetas ainda estão esperando para que surja então vida? Sim. E eles nos explicam que essa ideia de vida que nós seres humanos temos, de que nós somos a cadeia, o topo da cadeia, os mais tops, os mais evoluídos, eles falam que não, que existem mais evoluídos do que nós e que não são da mesma constituição do que a gente e não são da mesma forma, uma vez que não estão no mesmo planeta. É com essas reflexões, então, que nós fechamos a ideia da criação na visão da doutrina espírita. Espero, então, encontrar você nos próximos vídeos, dando sequência aos nossos estudos. Um beijo e até o próximo vídeo.